Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, terceira parte do COG, Código de Organização Judiciária do Estado de Rondônia. Vamos então aqui dar continuidade e vamos hoje, a matéria da aula de hoje é com relação ao título 3 e ao título 4. Nós vamos então trabalhar no título 3 a questão dos magistrados. Quem são os magistrados do Estado de Rondônia? Quais são aí os órgãos relacionados ao... Quem é o Tribunal do Júri? Quem é a questão que funciona a Auditoria Militar Estadual? Nós vamos conhecer então toda a estrutura dos juízes do Estado de Rondônia. Depois, nós vamos conhecer o dia a dia. Como assim o dia a dia? Com relação, por exemplo, a tratamento, a das vestes, do expediente, do funcionamento. Aqui é muito importante para você que está fazendo concurso. Porque o dia a dia forense, ou seja, o cotidiano no fórum, no judiciário, ele tem as suas regras básicas. Então, hoje nós vamos ver aí essa sequência de assuntos, ok? Então vamos começar falando então os magistrados do Estado de Rondônia. Quem são os magistrados do Estado de Rondônia? Se cair na sua prova, quem são os magistrados do Estado de Rondônia? Você vai responder o quê? Lembre-se, segundo o COG, os magistrados do Estado de Rondônia são os desembargadores, os juízes de direito e juízes substitutos. Isso mesmo. Nós temos 3 espécies de magistrados no Estado de Rondônia. O juiz substituto é o juiz que inicia a carreira. É o juiz recém-aprovado. Tanto que o concurso, você pode reparar, concursos de qualquer lugar do Brasil para juízes vão estar assim. Concurso para juízes substitutos. Após 2 anos no exercício como juiz substituto, você vai adquirir vitaliciedade. Não vamos confundir o prazo de 3 anos com servidor público. É 2 anos. 2 anos adquirido vitaliciedade, você vai se tornar um juiz de direito. Depois de um certo tempo de carreira, depois de você preenchido vários requisitos, e se você for eleito pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, você irá então ser desembargador. Então percebam que é uma sequência. Primeiro você começa como juiz substituto. Depois você se torna juiz de direito. E depois de você se tornar juiz de direito, se não são todos, né, chegam a desembargadores. Essa é a sequência. Essa é a progressão funcional da carreira dos magistrados. Lembre-se, os juízes substitutos, eles têm que ter 2 anos. Isso mesmo, 2 anos dentro da atividade da magistratura para que eles possam se tornar juízes de direito. 2 anos para vitaliciar. Isto é, o vitaliciamento é aquela situação em que você só perde o cargo de juiz mediante decisão judicial. Só mediante decisão judicial é que você perde o cargo de magistrado. É uma garantia constitucional. Então, nós temos 3 espécies de magistrados no Estado de Rondônia. Professor, eu quero ser juiz. Resolvi que estou estudando aqui, estou estudando para ser servidor, mas o meu sonho é ser juiz. Como que eu faço para ser juiz? O próprio COG, seguindo até as orientações da Constituição Federal, deixa bem claro. Primeira coisa importante, para que você se torne juiz, eu não estou falando desembargador, estou falando juiz. Para que você torne juiz é necessário você o quê? Fazer um concurso de provas e títulos. Isso mesmo, primeiro um concurso. Quem vai promover esse concurso? Quem é responsável por esse concurso? O Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ele que é o responsável pela realização do concurso no Estado de Rondônia. Só que ele tem que obedecer à lei, ele não vai criar qualquer tipo de concurso público, ele não vai criar as regras do concurso público ao seu bel prazer, ele tem que obedecer à lei. E a lei, eu digo aqui, que é a lei estadual, ou o COGE também, como também o CNJ. O CNJ editou uma resolução que traz as regras básicas de concurso público. E aí, o cargo será o quê? De juiz substituto. Então, você passa, você vai se tornar juiz, mas você vai se tornar um juiz substituto. Interessante o quê? Que para você ser candidato e participar do concurso, você tem que comprovar que você tem uma boa conduta moral e social. Está dizendo que para ser juiz não é qualquer pessoa que pode ser juiz. A pessoa tem que ter um passado limpo, tem que ter um passado íntegro. Professor, então o senhor está dizendo para mim que de repente, se a pessoa tiver situações aí que comprovam que ele não tem uma boa conduta social, pode acontecer dele ser reprovado? Pode, sem problema algum. É uma coisa meio subjetiva, mas é importante isso. Outra coisa, ele tem que fazer exames psicotécnicos e exames de saúde. O famoso exame psicotécnico, né? É aquele para testar sua aptidão mental para o cargo e a questão da saúde também, porque não adianta o Estado contratar uma pessoa doente, não funciona isso, perde-se pelo princípio da eficiência. Então aqui é necessário os exames. E será considerado psicotécnico e tal, e tem que ter 2 anos de advocacia. Aqui, apesar de estar escrito 2 anos de advocacia, isso aqui eu posso dizer para vocês que se encontra revogado tacitamente. Porque a Constituição Federal diz o seguinte, que para você ser juiz de direito, você tem que comprovar 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica inclui advocacia ou qualquer outra função que exija conhecimento jurídico no cargo, que seja preponderante o conhecimento jurídico do cargo. Professor, eu fiz pós-graduação. Pós-graduação tem validade? Não, não tem validade. A pós-graduação, ela foi abolida como comprovação de atividade jurídica. Tá, professor, mas o que é então atividade jurídica? Advocacia, exercício no cargo de assessor ou outro cargo que você tenha que demonstrar o conhecimento jurídico, função de professor de faculdade de direito. Então, são aí inúmeras formas de você comprovar os 3 anos de atividade jurídica. Eu comprovei os meus 3 anos no exercício como professor da faculdade de direito. Tanto que até ganhei pontuação, porque eu sou mais de 5 anos, eu sou professor de uma faculdade de direito privada, e isso vale ponto. A magistratura vê com bons olhos o professor de direito. Aí você vai falar, tá, sobre o exame psicotécnico. Aqui eu quero abrir o parêntese. Por quê? Porque o exame psicotécnico é uma das coisas que mais dá problema em concurso público. Se você não sabe, existe um alto índice de reprovação nos exames psicotécnicos. Sim, todo o Brasil existe um grande índice de reprovação de exame psicotécnico. Por quê? Porque o exame tem caráter subjetivo. A intenção do legislador, eu vou mostrar aqui, é tornar o exame mais objetivo possível. Mas é difícil. Consequentemente, o que acontece? Consequentemente, nós temos situações variadas. Mas espera aí, professor, então o psicotécnico reprova? O psicotécnico reprova. Mas o psicotécnico só vai reprovar você se ele obedecer os requisitos básicos da lei. O próprio Código de Organização Judiciária do Estado de Rondônia traz algumas coisas básicas. Olha o que diz. As informações que se referem ao inciso 1
e os laudos de avaliação médica e psicológica expedidos, né, para que possa ensejar a eliminação do candidato, deverão ser homologados pela comissão do concurso, a quem competirá em última instância a apreciação de eventuais recursos, que serão decididos pelo critério da maioria absoluta dos votos de seus componentes. Então, tem que ter recurso. Aqui está dizendo que você terá direito ao recurso. E quem vai decidir o recurso é a comissão do concurso. Olha que interessante também. Em razão da grande polêmica do exame psicotécnico, cada vez mais polêmico, veio a súmula vinculante 44. E a súmula vinculante 44 deixa bem claro, só por lei pode se sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Por quê? Porque há vários concursos, estavam acontecendo vários concursos no país, aonde exigia o exame psicotécnico. Só que a lei não trazia a obrigatoriedade do exame. Aqui traz, você vê que o COGE traz. Mas em outros cargos, enfim. E havia polêmica. Pode o edital, somente o edital, exigir um exame psicotécnico, haja vista que não existe previsão legal para aquele cargo? Não existe a lei dizendo isso? Aí veio a súmula vinculante e falou, é só lei, não é edital não. É só a lei que pode exigir o exame psicotécnico. Tá certo? Vamos falar então dos juízes de direito. Os juízes de direito, eles atuam no primeiro grau de jurisdição ou instância. Como assim? Primeiro grau. A justiça, é interessante que a organização da justiça funciona assim. Nós temos o tribunal e nós temos os juízes. O tribunal, quem faz parte são os desembargadores. Quando se fala juízes de direito de primeiro grau de jurisdição, que aqui faltou só o primeiro grau, são esses juízes que estão abaixo do tribunal. São juízes que estão na sua cidade. Ah, professor, eu conheço um juiz. Então, um juiz de primeiro grau. Ah, é? Então peraí, professor. Se é desembargador, ele é de segundo grau. Então, percebam só. Primeiro grau, segundo grau. Então, os juízes estão em primeiro grau e os desembargadores estão em segundo grau. Professor, eu quero um conceito melhor. Então, vamos lá. Quando se fala em grau de jurisdição, instância, nós estamos relacionando isso a uma hierarquia. Olha a palavra-chave. Hierarquia. Ou seja, quem manda é o tribunal. Primeiro grau. Desculpa, segundo grau. Os seus subordinados. Primeiro grau. É uma questão de hierarquia. Então, quando se fala em juízes de primeiro grau, nós estamos falando do quê? Que eles são de grau inferior. Porque o segundo grau é o superior. Tanto que está aqui, ó, primeira instância. Quando se fala em primeira instância, é onde o quê? As ações iniciaram. Quando fala primeira instância, é o juiz que está lá. E quando se fala em segunda instância, nós estamos falando daquele que quer recorrer. O tribunal, você pode perceber que grande maioria das suas ações no tribunal é para você recorrer. Você não gostou da decisão do juiz, aí você vai até segundo grau para recorrer da decisão. Certo? E, professor, então o exercício pleno de jurisdição do primeiro grau vai ser de quem? Do juiz de direito. O juiz de direito ou o juiz substituto, deixa bem claro, o juiz de direito ou o juiz substituto, eles vão exercer as funções de primeiro grau. E as de segundo grau são os desembargadores. Que mais? Professor, na ausência de um juiz titular, vamos imaginar o seguinte, o juiz da primeira vara criminal,
ele ficou doente, ele não pôde ir. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui em Cuiabá e até assumir Rondônia eu tive vamos dizer assim, uma grande graça, que foi ter sido convidado para estar assessorando uma magistrada aqui em Cuiabá. Por exemplo, semana que vem, ela vai estar uma semana de licença médica para tratar de uma questão da garganta dela. Uma semana. Bem, a vara não pode ficar sem juiz. A vara não pode ficar sem juiz. A vara precisa de um magistrado. O magistrado titular daquela vara não está lá, não pode atuar lá porque ela está doente, fazendo tratamento. Quem que vai ficar no lugar dela? Aí tá aqui a resposta. Os juízes titulares os juízes titulares, aquele que é titular da vara, aquele que é o dono da vara, na sua ausência, os impedimentos serão substituídos por outro de igual entrância. Então, espera aí. Vamos voltar, tem que fazer isso. Aqui em primeiro grau, aqui nós temos a justiça de primeiro grau, certo? Que são entre os juízes. E nós temos primeiro grau, nós temos primeira entrância, segunda entrância, e nós temos a entrância especial. Quando o juiz inicia a carreira, ele inicia na primeira entrância. Espera aí, professor. Primeiro grau são os juízes. Segundo grau, os desembargadores, certo? Só que o primeiro grau, ele tem primeira entrância, segunda entrância, entrância especial. O juiz começa aqui. É uma questão de hierarquia. Começa aqui. São as cidades mais afastadas do centro, da capital, onde realmente você começa lá longe. Depois você passa para a segunda, que fica mais próximo da capital. E a entrância especial são as cidades quase do lado, cidades mais importantes. São as cidades mais importantes do estado. A entrância especial, e aí normalmente a capital é uma entrância especial. Se você estiver na entrância especial, aí você pode concorrer à vaga de desembargador. Certo? Agora, é o seguinte. Se um juiz da entrância, se um juiz titular da entrância, da primeira entrância, estiver ausente, ele está ausente, ele está impedido por alguma situação, somente um outro juiz da primeira entrância que poderá substituí-lo. Não pode o juiz da segunda entrância substituir juiz da primeira, ou vice-versa. Só pode substituir juiz de entrâncias iguais. É isso que diz o COJ. Vamos lá? Olha o que diz o COJ. Vamos lá. Só para... Diz lá. Os juízes titulares em suas ausências ou impedimentos serão substituídos por outro de igual entrância. Por outro de igual entrância. Então, peraí. Se ele é um juiz de primeira entrância, ele vai ser substituído por um outro juiz da primeira entrância. Se ele é da segunda entrância, ele será substituído por um outro juiz da segunda entrância. Então percebam, mas quem vai determinar isso, professor? O corregedor geral. É o corregedor geral de justiça que irá definir qual juiz daquela entrância que irá substituir o outro. Então, percebam que existe uma grande preocupação do judiciário. Qual é a preocupação do judiciário? Não faltar um juiz na vara.
Não deixar a vara sem nenhum tipo de juiz. Professor, espera aí. A questão pode acontecer da chamada escala sucessiva. Sim. Pode acontecer que o corregedor não vai ser precisado. O corregedor só vai ser notificado. O juiz ficou ausente. Tudo bem. Mas existe um próprio sistema de escala sucessiva. Por exemplo, voltando lá onde eu trabalho. A juíza está ausente em razão do quê? Em razão de um tratamento. Logo, o que acontece? Automaticamente já existe uma portaria disciplinando que, na ausência da magistrada daquela vara, uma outra magistrada irá substituí-la durante o período. Ah, professor, então existe uma substituição pré-determinada? Exato, já existe. Essa é a chamada escala sucessiva. Então, é uma espécie de substituição automática. Isso acontece. Até para evitar a burocracia, né? Professor, e se de repente os juízes da escala não tem como, enfim, dar um problema na escala, o juiz não tem como obedecer a escala. Por uma situação excepcional, se não for obedecida a escala, essa sequência, aí o corregedor irá nomear um substituto. Aí a função do corregedor chega lá e vamos substituir. É o corregedor que vai resolver os problemas com a ausência de magistrados. É função dele. Tá certo? Então, voltando aqui. Outra coisa importante é o seguinte. Quais são as funções dos magistrados de primeiro grau? O que os magistrados de primeiro grau irão exercer? Aí está aqui, incumbe aos juízes, ressalvada a competência da autoridades superiores, exercer as funções de administrativas em jurisdição em especial. Então aqui o juiz ele vai exercer grandes funções. Tá, professor, e aí? Qual que é a primeira situação administrativa que o juiz vai ter que fazer? O juiz de direito. Inspecionar permanentemente as serventias dos cartórios da comarca ou da vara, instruindo os serventuários e funcionários sobre seus deveres, podendo-lhes conceder elogios ou aplicar-lhes punição. O juiz ele vai cuidar da vara e tem um cartório. O cartório é o quê? O cartório é onde estão todo o sistema de distribuição de processo. É dever do juiz ver se está sendo realizado um bom trabalho. Se estiver sendo realizado um bom trabalho, ele poderá fazer os elogios, uma anotação de elogio. Agora, se não estiver fazendo bom trabalho, ele pode aplicar até punição. É a função dele do quê? De fazer uma inspeção. Até porque, convenhamos, se o cartório não estiver andando legal, se o cartório não estiver funcionando da forma legal, o maior prejudicado é a sociedade, sem sombra de dúvidas. Mas aí, em segundo lugar, é o juiz. Porque o juiz ele tem esse poder de ser o líder. E se o líder não está fazendo o trabalho dele, vai dar problema para ele. Por isso que eu falo, eu respeito muito o trabalho dos funcionários do cartório. Desse cartório que auxilia o magistrado. Porque é o coração, porque se estiver bombando, se estiver funcionando certo, todo outro sistema vai funcionar. Agora, se não estiver funcionando, é um grande problema. Outra coisa importante, designar substitutos e serventuários da justiça no caso de vacância, licença ou férias na forma da lei. Faltou, entrou de férias, ele precisa também fazer essa escala entre os servidores. Ele faz uma espécie de papel do corregedor. Então ele não pode deixar sem nenhum tipo de funcionário. Ah, doutor, eu quero entrar de férias. Ah, você quer entrar de férias? Quero. Vamos ver como é que está a escala aqui. Vamos ver quais são as pessoas que requisitaram essas férias. Para que não falte servidor. Senão, imagina só, chegou o mês de dezembro, não tem servidor algum. Chegou novembro, não tem servidor algum.
Todo mundo vai querer tirar férias. Organizar o alistamento dos jurados para o tribunal do júri. Ou seja, o tribunal do júri, o que é o tribunal do júri? O tribunal do júri são aquelas pessoas que estão relacionadas com o quê? Com a organização do júri. Como assim? São os populares que irão julgar. Mas espera aí, quem que vai organizar isso? É o magistrado, ele vai organizar a lista para dizer quais são as pessoas que ele vai convocar. Ele tem que convocar as pessoas para participar do júri. E ele tem que ver quem são essas pessoas. Ele tem que organizar essas listas. Então, aí é a função dele. Deferir compromisso e dar posse aos servidores e serventuários da justiça. Ele vai dar posse. Olha, você começou a trabalhar aqui, então eu estou te dando posse. Então porque é como se ele fosse o rei da administração do local, é o diretor da administração local de onde ele exerce a jurisdição. Remeter à Corregedoria Geral de Justiça, nos períodos próprios, relatórios de suas atividades funcionais. Então percebam que aqui ele vai ter que chegar lá para o corregedor e dizer, olha, o trabalho está sendo exercido dessa forma. Tem que mandar relatórios para o corregedor saber como que está sendo esse trabalho. Outra, se for necessário, ele vai requisitar força da Polícia Civil para que se cumpra as decisões. Por exemplo, o juiz deu uma decisão de reintegração de posse e as pessoas não querem sair da área, chama a polícia. Chama a polícia para poder garantir que a decisão seja cumprida. Outra, nomear o juiz de paz. Um juiz de paz responsável pelos casamentos, né? Ele que nomeia é o juiz. Formular requisição de material, imóveis, ou seja, chega lá, está faltando uma cadeira, está faltando aí alguma coisa que é necessário, o pó do café, o cafezinho, aí você tem que requisitar junto ao Tribunal de Justiça. E gerir e prestar contas da aplicação de verbas. Porque como ele vai administrar, ele também tem que dizer quanto que está entrando de dinheiro e quanto está saindo. Vai ter que prestar contas. Outra coisa importante, ele vai ter que apresentar também um relatório ao presidente do tribunal e ao corregedor sobre as atividades da comarca. Até para você, isso é tão importante, porque você vai depois, é uma carta. O juiz chega assim e diz, olha, está faltando funcionário, eu estou lotado de serviço, aqui ó, eu estou lotado de serviço. Ano passado nós tínhamos 1.000 demandas, este ano tem 3.000. Poxa vida, nós estamos tendo uma sobrecarga de exercício. E você prova nesse relatório, o juiz prova, diz, eu preciso. Gente, vocês estão fazendo esse concurso por quê? Porque os juízes pressionam. Os juízes chegam para o presidente, para o corregedor e falam, nós não estamos dando conta, não tem funcionário. Aí eles têm que tomar as medidas cabíveis. Proceder à distribuição de processos e aplicar penalidades ao juiz de paz. Se o juiz de paz que foi nomeado por ele começar a pisar na bola, tem que se aplicar as penalidades. Professor, espera aí. Eu quero entender o seguinte. Fala responsável pela distribuição. Isso. Mas, professor, olha só, vamos pegar aqui. Os juízes, cada comarca, nós vamos ver isso muito aprofundado na próxima aula. Cada comarca pode ter uma vara ou mais. Cada vara representa um juiz. Então, se a comarca é vara única, só temos um juiz lá. Então, não tem problema algum. Mas se a comarca tiver, por exemplo, 3 varas, A, B e C, quando o processo chegar, esse processo vai ter que ser distribuído ou para A, ou para B, ou para C. Como que nós vamos distribuir esse processo? Aí vem a resposta.
A competência do juiz de direito nas comarcas de existir mais de uma vara define-se pela distribuição e na forma prevista nesse código. Então, tem mais de uma vara, como é que vai ser distribuído? Vai ser distribuído de acordo com as regras do COG. Ele que vai determinar as regras de distribuição. Então, por exemplo, são 3 varas, mas uma é da violência doméstica. Então, processo só da violência doméstica. Uma é da vara civil, então só processos da esfera civil. Outra vara de direito penal, só de direito penal. Então percebam que o Código vai trazer as regras sobre quais varas que deverão julgar e quais serão esses processos. Agora, se não tiver mais de uma vara, a vara única vai ser o quê? Responsável por todos os tipos de julgamento. Vamos falar do júri. Gente, o júri é um assunto que eu sempre costumo falar que é assunto de processo penal, porque, de certa forma, o processo penal regulamenta. Mas eu vou ter que mexer um pouco com isso. O júri, ele tem 2 fases. Primeira fase e segunda fase. Porque, na verdade, quando se fala tribunal do júri, nós estamos falando do quê? De um procedimento. O processo aqui terá um procedimento. Professor, quais são os crimes que serão julgados pelo tribunal do júri? Os crimes serão os crimes contra a vida, dolosos. Então, são os crimes dolosos contra a vida, consumado ou tentado. São os crimes contra a vida, dolosos, consumados ou tentado. Culpa não entra, crimes culposos não entram. Professor, quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio. Infanticídio. Infanticídio é a mãe que mata o próprio filho sob a influência de estado puerperal. Infanticídio. E você está pensando mesmo. Instigação, induzimento, auxílio ao suicídio e o aborto. São 4 espécies de crimes que irão para o júri. É interessante que a primeira fase do júri é a fase em que se consta se houve materialidade. Como assim materialidade? Se o crime contra a vida aconteceu ou não. Houve um crime contra a vida? Tem que se apurar isso. E se tem indícios de que aquela pessoa foi a autora do fato. Indícios, não é certeza. Volto a falar, onde eu estou trabalhando agora, eu acabo fazendo trabalho, eu vou trabalhar nos processos, o quê? Aonde eu tenho também cuidado da pronúncia. Eu digo lá na hora que eu faço o processo, existe materialidade. Existe materialidade. E existem indícios. Mas aqui tem que se tomar muito cuidado. Porque você tem que escrever, mas você tem que escrever, olha, existe em tese indícios de que foi tal pessoa. Caso Bruno. O Bruno procurou-se a materialidade. Não achou o corpo da Elisa, mas tinha elementos que comprovavam que ela tinha morrido. E existiam indícios que poderia ter sido Bruno o autor do fato. Quando você consegue comprovar isso, você vai fazer a sentença de pronúncia. Você vai pronunciar, você vai dizer, olha, existe sim crime contra a vida e existem indícios de que aquela pessoa foi o autor do fato. Você pronuncia, você entrega isso para o júri popular, que é a segunda fase. A segunda fase é quando os jurados irão decidir se realmente a pessoa ela é culpada. Espera aí, professor. Então, existem 2 fases. 2 fases. E aqui, quando se fala em tribunal do júri, tem que organizar. Como é que vamos organizar isso aqui? A primeira e a segunda fase. O COD teve uma preocupação com isso. Então, olha só. Vamos, então, conhecer. O tribunal do júri,
essa segunda fase, né, do júri obedecerá às disposições do Código de Processo Penal e funcionará na sede da comarca, em reuniões ordinárias ou extraordinárias. Como assim? Ordinárias ou extraordinárias? Nas datas que são já previamente regulamentadas, ordinária, comum, e extraordinária é quando surge a necessidade de sair desse comum. Por uma situação excepcional, tiveram que se estender as datas do julgamento. Então, olha o que acontece. Quando o júri for em Porto Velho, isto é, na comarca da capital, em Porto Velho, todos os júris irão ocorrer nos meses de março, junho, agosto e dezembro. Então percebam, março, junho, agosto e setembro. Por quê, professor? Para dar tempo, primeiro tem que fazer o processo da pronúncia, para depois ir para julgamento. E tem que haver preparação para esse julgamento. Por isso, março, junho, agosto e dezembro. Se for nas comarcas de interior, aonde houver varas criminais, serão nos meses de março, abril, maio, setembro e dezembro. Percebam que existe uma diferença que pode cair na sua prova. Percebam que a capital, os meses serão um pouco diferentes com relação às comarcas do interior. Agora, nas comarcas que não tem varas, mais de uma vara criminal, serão nos meses março, junho, setembro e dezembro. O que nós temos em comum, para a gente não errar em prova? E, em todas, sendo comarca da capital, interior ou demais comarcas do interior, todas elas terão em comum março, terão também em comum dezembro e dezembro. Percebam que elas vão ter em comum março e dezembro. Pô, professor, e aí? Entre as comarcas do interior e as demais do interior, vão ter em comum o quê? Setembro. Perceberam, então? Mas, professor, e aí? E aí, a dica que eu dou para vocês. Se vocês decorarem as comarcas do interior, por exclusão, vocês vão saber das demais comarcas do interior. Nas comarcas do interior onde tem vara criminal, o rol é mais extenso. Olha só, março, abril, maio, setembro e dezembro, 5 meses. Enquanto que as demais comarcas do interior são em 3 meses. Então existe uma diferença. E na capital são 4 meses. Então percebam que você já pode associar também pela quantidade de meses. Capital, 4 meses. Comarcas do interior onde tem a vara criminal, 5 meses. E demais comarcas do interior, 3 meses. Vamos já começar a criar essas teses para você poder o quê? Guardar esse raciocínio, certo? Professor, e se não puder acontecer o júri, vamos imaginar, dezembro chove muito no estado de Rondônia, vamos imaginar que alagou lá, enfim. Neste caso, se por motivo de força maior, se o júri não for convocar na época, será no mês seguinte. Se não pôde em dezembro, será em janeiro. Se não pôde em janeiro, será em fevereiro. Sempre o mês seguinte. E quando que ele vai se reunir extraordinário? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Pedro Silas? Uma aula muito específica sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Rondônia. Aula essa específica para o concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia 2014. Nós aqui do Lá Concursos, nós estamos oferecendo um curso completaço para o TJ Rondônia por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá direito ao restante dessa videoaula e muito mais. Então, meus amigos, minhas amigas, convido você a acessar laconcurso.com.br, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.